E hoje a gente vai falar sobre o potencial de membranas. No último vídeo eu expliquei um pouquinho mais como é que funciona essa questão da osmolaridade, expliquei um pouquinho como é que funciona o líquido intracelular, o líquido extracelular, a gente conversou um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais como funciona essa membrana, esse potencial de membrana. Então a gente sabe que a célula tem membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela possui a permeabilidade seletiva. Ela que decide o que entra e o que sai. Então a gente viu lá no último vídeo, que o link vai estar embaixo, sobre o líquido intracelular e também viu sobre o líquido extracelular, né? A gente vai ter um líquido dentro da célula e um líquido fora da célula. Esse líquido fora da célula vai ter mais sódio. E esse líquido dentro da célula vai ter potássio, só que em uma quantidade menor do que o sódio. A gente também viu essa questão da bomba de sódio e potássio e vimos também que a gente tem 3 sódios saindo e 2 potássios entrando. Então, até isso, 3 saindo, 2 entrando, significa que a gente vai ter mais sódio fora do que potássio dentro da célula. E essa célula, né, esses líquidos intracelular e extracelular, vai possuir composições diferentes. Aqui a gente está trabalhando só com sódio e potássio, mas eles possuem outros íons dentro dele, tá? Vamos falar hoje só sobre o sódio e o potássio. E aí a gente tem aqui os números, que a gente viu também na aula passada. Sódio, a gente tem dentro da célula 12 mEq por litro e sódio 145 mEq por litro fora da célula. Já potássio 120 mEq por litro dentro da célula e 4 mEq por litro fora da célula. Então a gente tem muito mais potássio dentro da célula e muito mais sódio do lado de fora da célula. E aí é interessante a gente pensar que esses íons, eles tendem a ir do meio onde eles têm menos concentração, que é do meio onde eles têm mais concentração, para onde eles têm menos concentração. Eles querem ir para onde eles têm menos concentração. É que nem o ônibus. Pensa no ônibus. O ônibus está lotado, tá? Cheio de gente dentro do ônibus. E aí você vai querer o quê? Vai querer sair desse ônibus. E é isso que eles fazem. E aí a gente vai ter lá, isso é feito por transporte passivo, de fusão. Ou seja, a gente tem o sódio fora da célula. Se o sódio tiver chance, ele vai entrar para a célula. Se a gente tem o potássio fora da célula, se ele tiver chance, ele vai sair dentro da célula, ele vai querer sair para fora da célula, onde ele tem uma quantidade menor de potássio e onde a gente tem uma quantidade menor de sódio. E essa diferença de cargas de íons se chama potencial. Ou quer dizer, a gente tem muito mais sódio do lado de fora do que potássio do lado de dentro da célula. Mas por que a concentração ela é mantida? Já que a gente tem mais sódio, a gente tem sódio saindo, sódio entrando para dentro da célula e potássio saindo. Por que essa concentração é mantida? Ela é mantida pela bomba de sódio e potássio. Se a gente tem potássio saindo e sódio entrando, a gente vai lá pegar 3 sódios e mandar para dentro da célula e 2 potássios e mandar para fora da célula. Desculpa, ao contrário. A gente vai pegar 3 sódios e mandar para fora da célula e vamos pegar 2 potássios e mandar para dentro da célula, porque potássio tem maior quantidade dentro da célula. E aí como é que vai funcionar essa bomba de sódio e potássio? A gente vai ter 3 sódios entrando na proteína, vai vir o ATP, um fosfato vai se ligar aqui na proteína, e aí esse fosfato vai fazer a proteína se fechar e abrir para o outro lado. Esses sódios vão sair da célula, vai se ligar 2 potássios, esse fosfato vai sair, vai se desgrudar e a proteína vai abrir novamente e esses potássios vão entrar para dentro da célula. E aí a gente pode falar também, além da proteína de sódio e potássio, que a gente tem canais de potássio. Esses canais de potássio eles ficam abertos 24 horas. Eles vão permanecer abertos o tempo todo. Isso vai fazer com que o potássio ele consiga escapar de dentro da célula para fora da célula, tá? Se você chegou até aqui, dá o like, se inscreve embaixo do canal, o vídeo ainda não terminou, vamos continuar. Então, se a gente tem mais potássio, mais sódio fora da célula, a gente vai ter uma carga positiva do lado de fora da célula. Se a gente tem menos
íons dentro da célula, a gente vai ter mais íons fora. Se a gente tem menos íons dentro da célula, a gente vai ter dentro da célula uma carga negativa. Isso quando a célula está em repouso, tá? É o potencial de repouso da célula. E aí, o que acontece quando a gente causa um estímulo, né? A gente fala lá que a tensão da célula em microvolts é de menos 90. O limiar varia aí de menos 55, menos 70. Cada autor diz tem uma referência. Mas o que importa pra gente é que a gente vai dar um estímulo na nossa célula. Esse estímulo vai, por exemplo, um toque. Esse estímulo vai abrir canais de sódio, pouquíssimos canais de sódio. Esses sódios vão começar a entrar para dentro da célula. Esses sódios começando a entrar para dentro da célula, esses sódios tem que fazer a célula chegar no limiar. Ou quer dizer, esse estímulo tem que ser o suficiente para que chegue no limiar, que a célula chegue no limiar. Se não chegar no limiar, como a gente tem lá os canais de potássio abertos, os potássios que estão lá de fora vão entrar e os sódios que estão dentro vão sair pela bomba de sódio e potássio e tudo vai voltar ao normal, ao repouso. Se esses canais forem suficientes para chegar nesse limiar, o que vai acontecer? Mais canais de sódio vão se abrir, mais ainda, e vai fazer com que a célula se despolarize, passe de 0 microvolts. Ou seja, vai inverter essa polarização, vai se despolarizar. Dentro da célula vai ficar positivo e fora da célula negativo. E aí o que acontece? Os canais de sódio fecham, os canais de potássio se abrem. Com o canal de potássio, a gente vai ter uma repolarização. Ou quer dizer, vamos voltar com a célula dentro da célula ser negativo e fora da célula ser positivo. Só que o que acontece? Esses canais de potássio, eles demoram a se fechar. Eles abrem, os potássios começam a sair. E aí o que acontece? Demora esse canal de potássio se fechar. Ou seja, a gente vai passar de menos 90. E aí a gente chama isso de período refratário. Né? É uma hiperpolarização, vai ficar muito negativo, vai passar de menos 90. E aí a gente precisa voltar pro potencial de repouso. Como é que a gente faz isso, né? Depois que esses canais de potássio se fecham? Como é que a gente faz isso? A bomba de sódio de potássio vai estar lá agindo, mandando potássio para dentro, sódio para fora. 2 para dentro, 2 potássios para dentro, 3 sódios para fora. Até que volte ao seu potencial de repouso e tudo volte ao normal até que a célula receba outro estímulo para voltar a acontecer tudo de novo. E com isso eu tenho uma resposta da célula, uma resposta celular, a célula respondendo a um estímulo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dá o like aí no vídeo, se inscreve aí embaixo no canal e até a próxima. Fui!